Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Veja aqui, meus amados irmãos, duas coisas fundamentais que emergem dessa narrativa do Evangelho. Duas coisas. Aqueles que abrem o seu coração a Jesus, que aceitam Jesus na sua vida, esse é um grupo. E aqueles que rejeitam Jesus na sua vida. Aqueles que não fazem conta, que não dão importância, até respeitam, mas não é a prioridade na sua vida. É o cristão de bater ponto, né? Eu vou à missa como se fosse um ponto, cumprir minha obrigação, até faço uma oração de manhã, alguma coisa, deixo a barba crescer na quaresma, aquele cristianismo assim, meio insosso. Isso faz a diferença. Porque quem efetivamente aceita Jesus na sua vida, traz Jesus para a sua vida, sai à procura de Jesus, esse muda de vida. Esse muda até o seu jeito de falar, é visível isso. Ao longo desses anos que nós temos atuado assim na evangelização, a gente percebe isso. Muda as atitudes. Muda o jeito de tratar as pessoas. Quem não acolhe Jesus e quem o rejeita é aquele que vai arrumar pretexto, muitas vezes, para continuar na mesma vidinha. Do mesmo jeito, sempre. Que nós chamamos de vida velha. E Jesus está dizendo nessa palavra marcante para todos nós neste dia: eu sou o pão da vida. Nenhuma sociedade vive sem o pão. Nós precisamos, quando nós falamos o pão, é o alimento, tá? Que aqui genericamente Jesus coloca como pão, para simbolizar, principalmente na sua época, o principal alimento que eles tinham. Mas hoje para nós são os alimentos. Jesus coloca: eu sou o verdadeiro alimento da sua vida. Aquele que vem a mim não vai ter mais fome, ou seja, não vai passar fome. E não estamos falando apenas da fome material, porque tem muitas pessoas que têm muito alimento até para desperdiçar, estão morrendo à míngua da fome de paz, da fome de amor, da fome de felicidade, porque estão desesperados, angustiados, a vida está passando e eles não estão encontrando sentido na vida. Jesus disse: quem vem a mim, esse não vai mais ter fome. E quem crê em mim, nunca mais terá sede. Crer em Jesus é seguir Jesus, é aplicar Jesus em nossa vida, é viver sobre as palavras de Jesus em tudo que nós fazemos. É trazer Jesus para todas as situações da nossa vida. E eu digo todas. Como dizia o Monsenhor Jonas Abib, todas são todas. E o que significa isso? Uma aceitação total. Uma adesão total a Cristo Jesus, nosso Senhor, como nosso único Salvador. E é exatamente isso que a liturgia está nos trazendo para reflexão. Aceitar Jesus como Senhor da nossa vida. Senhor, na época de Jesus, tinha um outro significado do que talvez hoje popularmente nós temos. Senhor, naquela época, significava ser dono absoluto de alguém. César se colocava como o senhor de todo o império, porque ele se colocava como dono absoluto.
que poderia determinar quem viveria ou não viveria lá na arena dos leões, ou quando os gladiadores estavam lutando. E ele vencia o seu oponente, e ele colocava a espada no pescoço, mas aguardava a ordem de César. Se o César abaixasse o dedo, significa pode matar, porque ele tinha direito de vida e morte. Esse é o Senhor. Jesus não deseja nada disso para nós, mas nós o colocamos como Senhor da nossa vida. Significa Jesus é que dirige a minha vida. É a palavra de Jesus que dirige a minha vida. Isso significa senhorio de Jesus. É viver sob o senhorio de Jesus. Ou seja, colocar verdadeiramente Jesus, nosso Senhor, como Senhor supremo de nossas vidas, meu irmão e minha irmã. É isso que faz a diferença e é a proposta mais radical que o Evangelho nos faz. Porque quando nós trazemos isso de forma concreta na nossa vida, nós nos tornamos pessoas melhores. É impossível não melhorar. Se eu era uma pessoa irritada, irritadiça, que estava sempre de mau humor, né? Você não será mais. Porque o Espírito Santo vai controlar isso em você. Se eu tenho o costume de ter atitudes mundanas, atitudes pagãs, quando Jesus passa a dirigir a minha vida, quando eu aceito na minha vida, isso jamais vai acontecer, porque não cabe mais na minha vida, na minha pessoa que segue a Jesus Cristo, naquele que é batizado e cheio do Espírito Santo, ele se conduz de forma diferente. E tantas outras situações na nossa vida, aquela de querer ter a vantagem em tudo, né? De ser juiz supremo de tudo, isso cai tudo por terra. Esses inimigos de Deus caem tudo por terra na vida daquele que se converte. Ele não quer mais ser o primeiro. Ele não quer mais estar certo em tudo, ter a verdade suprema. Não, isso não importa. Diante da grandeza de Jesus, nosso Senhor, isso deixa de existir. E nós vemos isso na vida de tantas pessoas. Pessoas inteligentíssimas, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, inteligentíssimos. E tantos outros santos e santas, né? São Tomás de Aquino. Gente, homens e mulheres de uma grande sabedoria, mas aquela sabedoria eles transformavam em simplicidade e humildade para dignificar Jesus, nosso Senhor. E tudo que eles sabiam, toda a sua dedicação era para que Jesus fosse exaltado. Como nós vemos em Santo Agostinho, enfim. É maravilhoso isso. Essa transformação que o Espírito Santo provoca na vida de cada um de nós. Então isso, meu irmão e minha irmã, precisa ser o termômetro para dizer se nós vivemos uma vida em Deus ou não. Por isso Jesus, nosso Senhor, está afirmando: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim não terá mais sede e não terá mais fome, mas terá a vida eterna nele. E olha como isso é forte. E olha como isso precisa transformar o nosso coração. Quando nós temos a nossa vida tocada pela graça de Deus, pode observar, nós começamos a agregar pessoas em torno de nós, naturalmente, sem fazer esforço. As pessoas veem e se sentem bem de estar junto com você. Sem Jesus é o contrário. Nós afastamos as pessoas. Nós nos isolamos das pessoas. Pelo nosso jeito de ser, pelo nosso jeito de falar, pelo nosso mau humor,
pelo nosso jeito até de olhar, nós afastamos as pessoas. Pelo jeito de tratar as pessoas, nós não agregamos. E Jesus era exatamente o contrário. As pessoas iam às multidões para ele, porque eram acolhidas. Jesus jamais se colocava como o especial, dizendo: não, eu já fiz a minha pregação, não chegue aqui agora. Agora eu vou descansar. Jesus não era marrento. Eu estou aqui porque eu estou me lembrando de um personagem, a Luzia sabe quem é. Com Jesus, gente, tudo vai mudando. Quem aceita Jesus e quem traz Jesus para a sua vida tem as suas atitudes transformadas pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos transforma. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. Ele é aquele que pode saciar o nosso coração e sacia. Antes de conhecer Jesus, é interessante, nós procuramos viver para agradar as pessoas, para ser vistos e admirados por elas. Mas quando nos encontramos com Jesus, nosso Senhor, e escutamos dele que Ele é o pão da vida, que Ele é aquele que sacia toda a nossa fome e sede que há no nosso coração, tudo muda. Tudo muda. A nossa esperança, a nossa confiança, são todas depositadas nele, ao ponto de podermos dizer que somos uma pessoa nova. Quando nós olhamos para trás e falamos: eu não sou mais aquilo. Aquela vida não me interessa mais. Senhor Deus e Pai, dai-nos hoje essa graça. Eu o aceito, meu Senhor, como dono, como Senhor e Salvador da minha vida. Diga para o Senhor: eu quero ser uma pessoa nova, Senhor. Eu quero ser uma pessoa renovada pelo vosso Espírito Santo, Senhor. Por isso, toque em mim, meu Senhor. Toca no teu coração, irmão, irmã. Renova a minha vida, meu Senhor. Transforma-me com o teu Espírito Santo e tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não é vosso. Tira do meu coração. Afasta de mim toda amargura, todo rancor, todo ressentimento, todo espírito de vingança. Tira do meu coração, Senhor, tudo aquilo que não é vosso. Dai-me um novo coração, Senhor. Tira do meu peito esse coração de pedra, que não perdoa, que não dá o braço a torcer, cheio de orgulho e de vaidades, e coloca no meu coração o vosso sagrado coração, o sagrado coração de Jesus, que passa a bater no meu peito. Eu vos peço, meu Senhor, coloca nos meus olhos, Senhor, o brilho do vosso olhar. Coloca nos meus lábios, Senhor, a doçura das vossas palavras, para que as pessoas percebam que o Senhor está presente quando eu me aproximar delas, começando dentro da minha casa. Coloque em mim, Senhor, o vosso sorriso. Tira do meu coração e do meu rosto toda a amargura, todo esse semblante carregado. Tira do meu coração a tristeza, Senhor, o medo, a insegurança. Todo espírito de maldade sejam afugentados de mim. E nós pedimos ao Pai que Ele venha operar em nossa vida, liberando unção de milagres, porque são tantas as situações que nós estamos orando. Por isso, diga para você, meu irmão, minha irmã, para o Senhor: Pai, opera milagres na minha vida, Senhor. Libera unção de milagres na minha vida, meu Senhor, eu vos peço. Eu vos peço também, Senhor, unção de curas. Curai-me, Senhor. Coloque a mão sobre o local da sua enfermidade, irmão.
Curai-me, Senhor. Em nome de Jesus. Restaura a minha saúde, meu Senhor. E vos peço também, Senhor, que o Senhor venha operar em minha vida como intercessor neste momento, orando pelos irmãos que pediram orações. Você pode ir falando o nome das pessoas que você está orando por elas. Você que está orando por um irmão seu, você que está orando por um filho seu, este é o momento. Porque toda a cura de Jesus começa pelo coração. Peça a Jesus, cura o coração do meu filho, cura o coração do meu irmão, da minha irmã, e unja com unção de curas, Pai Santo e Deus Eterno, todos os enfermos que os nomes estão sendo apresentados neste momento. E libera, Senhor, as graças mais necessárias à vida de cada um de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. E valei-nos São José.